Olá, meu nome é Joaquim Frazão, sou agrônomo e doutor em ciências. Estarei hoje compartilhando com vocês algumas informações sobre ureia tratada com NBPT, popularmente conhecida como ureia protegida. Esse assunto foi a demanda de um de meus alunos do curso de agronomia, perguntando se valeria a pena investir nesse fertilizante. Embora a tecnologia já esteja no mercado há mais de 10 anos, ainda permanecem dúvidas por parte de alunos e produtores rurais sobre a eficiência desse fertilizante. Nesse contexto, então, o intuito desse vídeo é falar um pouquinho como funciona esse fertilizante no solo, quais são as reações, alguns resultados de pesquisa e, ao final, minha opinião a respeito. Primeiramente, por que tratar a ureia com inibidor e não outro fertilizante? A ureia, pessoal, é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no Brasil e no mundo, por inúmeras razões, entre elas, elevado teor de nitrogênio, algo em torno de 45%, o qual reduz custo de transporte. Além disso, menor custo de produção comparado com outras fontes, alta solubilidade e boa compatibilidade com outros fertilizantes. No entanto, apresenta como desvantagem elevada suscetibilidade às perdas de nitrogênio pelo processo de volatilização de amônia. Então, o que fazer para reduzir isso? Dentre os diversos usos da ureia na agricultura brasileira, um momento que usa bastante ureia é a prática de adubação de cobertura, que pode ser feito com esses cultivadores adubador, com ou sem incorporação. Nessa imagem temos aqui a incorporação mostrando com essas hastes. No entanto, essa prática está em desuso, especialmente porque a maior parte das áreas de agricultura hoje estão sob sistema de plantio direto, onde preconiza ou não revolvimento do solo. Há quem faça alternativamente adubação a lanço. No entanto, não é muito comum na cultura do milho. Hoje, o que eu tenho visto mais é a adubação de cobertura com ureia em superfície sem incorporação com outros cultivadores. Uma vez então aplicada sobre o solo, a ureia terá uma imagem similar a essa: a entrelinha de milho ou outra cultura com a ureia concentrada. Tá bom, e como que o grão de ureia reage no solo? O grão de ureia em contato com a umidade e íons H+, e com a ação da enzima urease, a qual é produzida por micro-organismos do solo, plantas e restos culturais, irá atacar a molécula da ureia, liberando amônia, NH3, e gás carbônico, CO2. Dependendo do pH do solo, essa amônia pode ser convertida a NH4, a qual é uma forma mais estável e não sujeita à volatilização. No entanto, dependendo de quanto tempo e os fatores químicos e físicos do solo, bem como variáveis climáticas, estiverem no ambiente, esse processo pode demorar e assim a amônia estar mais sujeita à perda por volatilização. Estudos pioneiros mostram que até 78% do N aplicado via ureia em sistema de plantio direto sem incorporação pode ser perdido. Vejam, 78% de perdas é muita coisa. Estamos falando do fertilizante mais caro da adubação, o nitrogenado. Então, o que fazer para minimizar isso? Um caminho é enterrar a ureia. Incorporação, seja ela feita mecanicamente com esses implementos, como por exemplo o cultivador, ou incorporação com a água, seja via irrigação ou chuva. Por quê, pessoal? A água solubilizará rapidamente a ureia, incorporando-a. Dessa forma, esse processo de hidrólise da ureia ocorrerá em parte dele dentro do solo. Não é que não ocorre perdas gasosas de amônia quando essa conversão, essa hidrólise da ureia é feita dentro do solo, mas é bem menor quando comparado sobre o solo. Então a água é um bom caminho para isso. No entanto, sabemos que isso em largas áreas de cultivo é complicado. Mecanicamente, elevado custo e rendimento operacional baixo. E chuva
não tem como controlar. Então, como mitigar essas perdas de volatilização de amônia de forma econômica e prática? Nesse contexto, então, que surgiu o NBPT, um produto que é aplicado sobre o grão de fertilizante, contendo esse inibidor que irá bloquear a ação da enzima urease de 3 a 14 dias. Nesse tempo, dentro de 14 dias, pode chover, incorpora o fertilizante e então a reação ocorrerá dentro do solo, minimizando essas perdas por volatilização. Não é que essas perdas não vão existir, pessoal. Existem, mas são bem menores comparados com a ureia convencional. Temos aqui dados de um estudo publicado recentemente por esses autores, ano passado, que foi realizado em condições controladas. Temos aqui no eixo Y perdas gasosas de amônia em termos percentuais do nitrogênio aplicado e aqui dias após a aplicação. Vejam, a ureia no terceiro dia, terceiro dia aqui, ó, chegou a perder em um dia 9% da quantidade que se aplicou. Vejam, 9% que se aplicou perdeu-se em apenas um dia. Se olharmos agora a ureia tratada com esse inibidor de urease, NBPT, perceba, é muito menor comparado com a ureia não tratada. No entanto, vejam aqui, a partir do 8º dia, tem esse pico de perda, mesmo na área com ureia tratada, com NBPT. Vejam então, reduz, mas as perdas não deixam de existir. Se olharmos aqui as perdas cumulativas ao longo de 25 dias, a ureia, comparado com a ureia tratada com o NBPT, vejam, ureia, 36% que aplicou foi perdido, enquanto que a ureia com NBPT apenas 16%, 20%. Considerando que milho, algodão e outras culturas têm uma adubação nitrogenada pesada, elevadas doses, essa porcentagem é significativa. É dinheiro, é produtividade, então vale a pena pensar se vale a pena usar esse fertilizante. Um outro estudo publicado por autores da Exalc, nessa meta-análise, englobou diversos estudos com tipos de solo diferente, culturas, condições climáticas e doses de nitrogênio. Compilou todos os resultados em uma meta-análise que concluíram: a média de perda de nitrogênio com a ureia foi 31%, enquanto que com a ureia tratada com NBPT, no máximo 15%. De novo confirmando que NBPT é eficiente em reduzir as perdas por volatilização. Nesse estudo, uma informação importante, que já vai responder na frente se vale a pena ou não usar esse fertilizante, o fator que mais influenciou aqui foram pH do solo e a dose de nitrogênio. Como que o pH do solo vai influenciar? Se vocês lembrarem dessa reação aqui, ó, conversão de NH3 a NH4 é dependente de pH. Então, quanto mais alcalino for o solo, isto é, pH acima de 7, mais tempo e mais amônia estará sendo produzida. E, portanto, maior a perda. Então, o que acontece? Em solos alcalinos, o uso de NBPT se faz mais necessário, porque é onde as perdas ocorrem com maior frequência. Esse estudo, publicado em 2014 por mim e mais alguns colegas, avaliamos também na cultura do milho, produtividade de milho, comparando ureia com ureia tratada com esse inibidor. Na dose de 32,5 kg por hectare, veja, não tem diferença. Mas a partir de 65 e 130 kg por hectare, por exemplo, já tem uma diferença bem grande comparando esses dois fertilizantes. Vejam aqui embaixo a ureia e aqui a ureia tratada.
Estamos falando de 21% de incremento na produtividade. É muita coisa. Então, vejam. E por que também que essa diferença foi tão gritante entre os fertilizantes? Outro fator que vendedor desses fertilizantes muitas vezes deixam de informar. Um dia antes da aplicação desse fertilizante, choveu algo em torno de 5 milímetros. Chuva leve. Dia seguinte, quando foi aplicar o fertilizante sobre o solo sem incorporação, essa umidade é insuficiente para incorporar o fertilizante, mas juntamente com a temperatura de 33 graus, aumentou bastante a atividade da urease e as perdas por volatilização. Claro então que a ureia contendo esse inibidor teria uma eficiência bem superior, uma vez que a urease está sendo bloqueada por alguns dias. E está aqui o resultado. Então vejam, comparando esse estudo com o anterior, dependendo do local onde você aplicar o fertilizante e das condições, se são mais favoráveis ou não ao processo de perda por volatilização, vale a pena realmente investir nesse inibidor. Esse outro estudo, esses autores avaliaram a quantidade também de N volatilizado com essas câmeras, onde tem essas espumas, onde retém amônia e depois é quantificada. Só que aqui compararam os dois fertilizantes, tanto ureia quanto ureia tratada, em duas condições de umidade, solo úmido e solo saturado. Vejam aqui, solo úmido teve a perda, aqui ó, porcentagem do N aplicado que foi perdido, bem maior em solo úmido que saturado. Por quê? Solo úmido, a atividade da urease é maior e, consequentemente, as perdas por volatilização. Saturado, a atividade da urease é menor e a própria água irá incorporar o fertilizante, acelerando o processo de hidrólise da ureia dentro do solo e assim minimizando as perdas. Mesmo assim foram altas, mas reduz. Agora comparem aqui a ureia sem tratamento com inibidor e com inibidor. Muito menor, muito baixo os valores aqui. Perceba então. E aqui ó, detalhezinho, qual que é a conclusão desse trabalho? Além de mostrar já com os estudos anteriores que esse inibidor é eficiente em reduzir as perdas por volatilização, o fator água, de novo, influencia. Veja que solo, quando você consegue incorporar o fertilizante via irrigação, muitas vezes não vale a pena você investir nessa tecnologia que é mais cara. Esse mesmo trabalho ainda comparou aqui ó, intervalos de dias entre a adubação com a ureia e a entrada com a água na lavoura, por meio de inundação, arroz inundado. Vejam aqui, quando a irrigação entrou 10 dias após a irrigação, houve diferença. A ureia tratada foi superior à ureia não tratada. No entanto, quando se reduziu esse intervalo de dias entre a adubação e a irrigação, vejam aqui, tem nenhuma diferença. Por quê? Lembrem aqueles gastos anteriores, o pico de volatilização ocorre nos primeiros dias. Dessa forma, se você já vem com a água e incorpora esse fertilizante, você reduz essas perdas. Dessa forma, como as perdas são reduzidas, houve pouca diferença entre ureia comum e ureia tratada com inibidor. Então, vejam, conclusão desses trabalhos. Não tem uma receitinha pronta. Depende do ambiente que você vai utilizar esse fertilizante. Se as condições são mais favoráveis à volatilização de amônia, vale mais a pena. Mas se for em condições não tão favoráveis, tem que pensar, ver se vale a pena realmente. Então, pessoal, funciona ureia tratada com MPT? Eu vou fazer aqui uma ponderação. Se pensarmos em extensas áreas de cultivos de grãos, elevadas quantidades de nitrogênio aplicado via ureia, você não consegue controlar
variáveis climáticas, irrigação, ou incorporar isso mecanicamente com o trator, porque o seu custo vai aumentar. Nessas condições, vale a pena investir na ureia. É um pouquinho mais caro? É, mas o ganho que você vai ter em produtividade e economia, vale a pena. Agora, se é um pequeno produtor, você tem condição de olhar no relógio aí, no celular, desculpe, ver clima, ver se previsão de chuva para hoje, ou se consegue incorporar esse fertilizante, não vale a pena. É bem mais caro do que a ureia comum. Então, minha opinião é, se forem áreas extensas e que você não consegue controlar por completo as operações da fazenda e tudo, cronograma com a previsão climática, vale a pena o ganho que você vai ter de produtividade, de rendimento na fazenda e ganho de produtividade por mitigar essas perdas, vale a pena investir no NBPT. Agora, se você consegue ter irrigação ou consegue incorporar esse fertilizante, não vale a pena. Você estará jogando dinheiro fora, porque se você incorpora o fertilizante, o inibidor já não serve mais nada. Vai reduzir, mas você deixa o gasto que você vai ter com a mão de obra, com o trator, muitas vezes não vai compensar, porque já tem um custo fertilizante tratado. Entenderam? Pessoal, espero ter ajudado vocês, sanar dúvidas, mas caso ainda hajam dúvidas, não hesitem em comentar aí abaixo no vídeo. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição. Grande abraço.